dia a todos, né? Vamos continuar com o estudo do livro do Espírito. Agora nós vamos começar a entrar nas perguntas, né? Então, nós vamos entrar primeiro das causas primárias, que é Deus e o infinito, né? Então, a primeira pergunta que nos faz, né, vai começar a nos abrir um pouco a mente. Mas, como sempre fazemos, vamos iniciar com nossa prece, com nossa oração, ok? Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, nos auxiliando nesse momento, que nós possamos, Senhor, ter uma intuição e uma orientação espiritual para podermos passar todo o ensinamento desse livro dos Espíritos. A primeira pergunta é muito complexa, mas porém que nós possamos passar ela da melhor maneira possível. Não estamos aqui para passar aquilo que não seja verdade. Por isso, que a espiritualidade presente aqui possa nos orientar da melhor maneira possível. E sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então vamos lá. A primeira pergunta que nos faz aqui é o seguinte: que é Deus? Em primeira questão, nós temos que entender a pergunta: que é Deus? Em primeiro lugar, Deus não é um espírito. Deus não é um velhinho de barba. Deus não é um ser como nós, porque Ele é o Criador. Se Ele é Criador, né, não pode ser igual a gente, né? Mesmo que Ele tenha lá na Bíblia dito assim, porque são traduções, que criemos o ser à sua imagem e à sua semelhança. Mas quando eles nos passam isso, a sua imagem e a sua semelhança, é na essência, é naquilo que nós somos dele, né? Então, em primeiro lugar, né, vamos entender na página 23 desse livro, nos falam assim, lá na introdução, que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, é único, onipotente, soberanamente justo e bom, né? Então, esse é o Deus. Então, se ele é tudo isso, como no livro sagrado, a Bíblia, os hebreus nos traz aquele Deus guerreiro, Deus que promove guerras, promove morte, aquele Deus que escolhe um ser, né, como escolheu Noé, Melquisedeque, Enoque, escolheu Abraão, entre outros, para conduzir a sua criação, né? Então, nós devemos entender que Deus é amor. Deus não vai mandar matar ninguém. Então, nós devemos separar esse Deus do verdadeiro Deus. Esse Deus é o que comanda o nosso universo, que é conhecido como Javé, Jeová, Deus Todo-Poderoso, Brahma, Alá. Esse é o Deus desse universo, mas não é o Deus verdadeiro, o Criador. Que nós devemos entender que existe universos paralelo a esse. E para cada universo tem uma força maior que comanda. Aqui no nosso universo, quem comanda é Javé. É Javé, né? O Brahma, o Jeová, o Alá, Deus Todo-Poderoso, que o nosso Deus aqui, ele tem 72 nomes. É muito nome para um único Deus. Então, nós vamos separar o Deus do universo para esse Deus que está aqui. Porque esse Deus que está aqui, ele tem capacidade sim de criar, né? Porque para a gente entender o nosso universo,
Nós temos que entender desde lá do começo, né? Que quando o planeta Terra, né, ele começou a se povoar, nós devemos entender que não tinha ainda os próprios habitantes da Terra. O que tinha aqui eram invasores, eram os irmãos extraterrestres que vinham para cá, né? Começaram a colonizar, começaram a explorar o planeta Terra, né? A roubar, né, tudo que tinha aqui dentro, né? Então, quando Javé começou realmente, né, vamos dizer assim, quando Javé começou a querer, né, dominar o nosso planeta de vez, né, o universo, ele fez o quê? Ele expulsou essas raças que vinham para cá tentar colonizar o planeta. E quando ele fez isso, ele criou, né, a sua própria raça humana. E começou por Adão e Eva. Mas antes de Eva, existia Lilith, que foi companheira de Adão. Existiam os neandertais, existia a raça Erectus, depois existiu a raça Homo sapiens, depois os sapiens, né? E essa história de expulsão do Éden é uma coisa que tem que estudar, gente. Então vamos entender que Deus, o verdadeiro Deus, é o criador de tudo, inclusive desse universo. Mas aqui existe um ser que domina. E através desse ser foi criado a imagem de Lúcifer, foi criado a imagem de Satã, que foram o ser mesmo. Hoje Lúcifer é uma consciência que não é nem bom nem mal mais. Lúcifer está quietinho no lugar dele. Lúcifer está numa base onde ele não se intromete mais no nosso planeta. Quem está realmente tentando dominar ainda o planeta é Satã. Então, o que é Deus? Ele nos dá a resposta da seguinte maneira: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vide a nota especial número 1 da editora FEB, a página 494. Aí diz lá: o texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas e a resposta que o Espírito deram, para destacar as notas e explicações editadas pelo autor, quando haja a possibilidade de serem confundida com o texto da resposta, expregou-se outro tipo menor, quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão. O mesmo tipo usado para as perguntas e respostas foi empregado. Então, meu irmão, vamos entender que é uma pergunta muito complexa, que é Deus, né? Então ele nos fala que Deus é uma inteligência suprema, causa primária. Vai ter livro que vai dizer que não é causa primária, é causa primeira, né? Então é causa primária e primeira do nosso universo aqui, que não existe só o nosso universo, existem universos fora daqui. Existe estudo que existe universos, né, gêmeos, ou seja, aqui é o universo material e esse mesmo universo existe do outro lado como espiritual, como imaterial. Aqui é matéria, do outro lado não é matéria, né? Então, quando as pessoas estudam um pouco da Cabala, ela vai explicar que existe 10 céforas, né? Sendo 9 espirituais e uma material, que é o nosso universo.
Então a gente tem que estudar também Cabala para entender um pouco essa história de universo e essa história do Deus. Mas nós não temos capacidade, por falta de palavras, dos nossos vocábulos, né? Então nós aceitamos esse Deus que está aqui, que realmente nos criou. Esse que está aqui realmente nos criou. Mas acima dele existe o verdadeiro Deus, que é o Deus supremo, é aquele mesmo que cria tudo, né? Esse está sempre criando, né? Então, meu amigo, eu vou ficar só nessa pergunta hoje, porque é para vocês refletirem e começarem a ler e estudar sobre Deus, né? Porque isto é uma pergunta muito complexa, não é uma pergunta simples não. E precisa ler outros livros. Mas Kardec nos disse, né, que nós deveríamos ler outras obras, porque outras obras iriam nos abrir a mente, né? Então, meu amigo, ficamos hoje só com essa pergunta, porque é muito complexa, é uma pergunta muito séria, não é uma pergunta simples, como as pessoas chegam lá e ler o que é Deus e pronto. Não, não é isso não. Nós temos que refletir, fazer uma reflexão, ok? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento por hoje, agradecer a espiritualidade que esteve aqui presente, que está aqui presente, né, nos auxiliando, ao meu mentor, à minha egrégora, a esses irmãos que vêm aqui estudar, né? Então vamos lá. Obrigado, meus amigos espirituais presentes aqui, de estar podendo levar esse estudo do Livro dos Espíritos a outras pessoas. E obrigado por me dar esse conhecimento, por me dar essas reflexões, por me dar essas análises. Estamos aqui hoje agradecidos por tudo. E damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.